24, bastante conhecido. Onde você passa, já deve ver esse versículo nos carros, em casas, em bicicletas, bastante conhecido. Josué capítulo 24, o verso 15, que diz assim, para a gente poder ganhar tempo, o nosso pregador que veio lá de Barra do Piraí, cabia à vontade nessa noite, amém? Josué 24, verso 15, que diz assim: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vou repetir isso aqui. Porém, Josué está falando, porém, quanto a mim, quanto a ele, quanto a Josué e a casa dele, nós serviremos ao Senhor. Amém? Precisamos ter foco, certo? Diante desse versículo, já entendemos que Josué tinha foco. E o que é foco? Eu vou ler aqui porque eu não vou conseguir falar com esse rosto claramente. Então eu vou ler aqui. O que é foco? O foco é um estado mental em que prestamos atenção a uma única tarefa e ignoramos as distrações externas. Entende? Então quem tem foco não se distrai. Você observa que foi falado na palavra introdutória acerca de Zaqueu. Zaqueu era um homem focado, não se distraiu. Ele queria porque queria ver Jesus, mas ele era de baixa estatura, mas tinha uma árvore que ele poderia subir para ver Jesus. E a gente sabe que ele era rico, e o rico, alguns ricos são cheios de frescura. Eu vou fazer esforço para subir em árvore, cheio de dinheiro, vamos bem, vamos outro jeito, mas subir em árvore não, levantar a perna, talvez eu possa me machucar. Então levanta vários questionamentos, alguns ricos fresquinhos, acerca de fazer esses esforços. Só que Zaqueu era um homem focado, entende? Ele não olhou para o sicômoro, ele não olhou para a árvore, para o obstáculo que tinha à frente dele. Ele estava focado em ver Jesus, certo? Ele não tinha distração certa, multidão, como foi falado, não. Ele está focado em ver Jesus. Nós olhamos para a pastora, é uma pessoa focada. Desde o falecimento do seu pai, desde o falecimento da sua mãe, não se privou de estar no culto. Poderia se distrair, vamos dizer assim, entre aspas, vou ficar em casa, todo mundo está errado. Não! Cada um reage de uma forma como foi falado. Cada um tem a sua personalidade. Tem gente que fica mais cabisbaixo, tem gente que fica mais choroso, tem gente que quer se isolar, quer ficar quietinho, não quer falar com ninguém, não quer olhar para ninguém. Está tudo bem. Só que a pastora, sem querer levantar o ego dele, agora a glória para Jesus, é uma pessoa focada, centrada, sabe? Não se distrai. Vou estar lá no culto para adorar ao Senhor. Entende? E nós observamos esse texto, nós também vemos Josué um homem focado, que também não se distrai. Ele tinha uma palavra desde o capítulo 1 de Josué, irmão. Seja forte, seja corajoso. Não vira nem para a direita e nem vira para a esquerda. Segue a minha palavra, irmão. Isso aqui ele já estava velho. Aqui é o capítulo 24. Do capítulo 1 até o capítulo 24, muitas coisas aconteceram, irmão. E engraçado que houveram muitas guerras para ele alcançar a promessa que Deus havia falado para ele lá no capítulo 1, irmãos. E todavia ele manteve o foco dele, a concentração dele numa única tarefa, que era alcançar as promessas de Deus, que era alcançar a sua salvação, que era ser salvo, que era servir ao Senhor, ele e a sua família, irmão. Aleluia! Então qual é o recado para mim e para você nessa noite? Nós nessa noite aqui, esquece Zaqueu, deixa um pouco a pastora, deixa um pouco Josué. Nós nessa noite aqui, o que precisamos ter? Foco. O que precisamos ter? Prestar atenção numa única coisa. E qual é essa única coisa? Jesus Cristo. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não se distrai. Não se distrai com o vento. Não se distrai com a tempestade. Não se distrai com o que estão falando. Não se distrai com o diabo, com as astúcias dele, com as ciladas, com os burburinhos, com os falatórios, com os desejos da carne. Não. Foco. Se concentra numa única coisa. Presta atenção numa única coisa. Olha para Jesus. Não olha para as coisas do mundo. Não olha para essas coisas passageiras que não irão te levar a lugar nenhum. É
geração, presta atenção, tem muita gente distraída, tem muita gente distraída com essas coisas do mundo, muita gente distraída com o que a multidão está falando, muita gente distraída com a tempestade, com os ventos, com as adversidades, e Deus tem uma coisa linda preparada para mim e para você. Foi falado na introdutória do culto. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E todos nós, nessa noite, temos promessas da parte do Senhor. Deus, nessa noite, tem o melhor para mim e para você, irmãos. Deus quer salvar a nossa alma. Deus quer nos constituir família, irmão. Dar vida, paz, alegria, vida longa, vida com abundância. Mas precisamos ter foco. Precisamos olhar para Jesus. Não podemos fazer como Pedro. Começou a andar sobre as águas, mas olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para as distrações e perdeu o foco. Então nessa noite não perca o foco. Mantenha o foco em Jesus. Aumente o seu nível de concentração. Preste atenção naquilo que Deus tem para você. Amém? Nesse momento, em nome de Jesus.